Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para desejar para você a shalom de Deus, a paz de Deus, para a gente também conversar sobre o reino dos céus, né? Esse é o canal Impacto Teológico 360 graus, né? Aquilo que você ouve, que pode impactar a sua vida e que pode trazer para você uma visão ampla de tudo aquilo que está acontecendo no campo profético, bíblico, teológico e também da vida diária, né? O que nós precisamos no tempo de hoje é aquilo que sempre a humanidade e a igreja precisou: palavra de Deus, doutrina da verdade. O que tem feito com que muitas pessoas se desanimem quando o assunto é obra de Deus é a falta de originalidade, a falta de verdade com a obra de Deus ou na palavra de Deus, ou falta de uma vida cristã autêntica dentro do reino de Deus. Os obreiros, o rebanho, são dois grupos de pessoas que precisam um do outro. Assim como o obreiro precisa do rebanho, do povo de Deus, da própria igreja, ainda que o obreiro, o sacerdote e os ministérios também sejam a igreja, é necessário fazer essa distinção entre aqueles que têm um chamamento específico, aqueles que são ministérios, e a igreja, o corpo de Cristo, em um certo aspecto, né? Essa realidade existe, a hierarquia existe dentro da igreja e foi Deus quem a estabeleceu. Somos todos irmãos, somos todos servos de Deus, somos todos filhos de Deus. Não existe divisões, não existe acepção de pessoa, nem parcialidade. Porém, existem as hierarquias na igreja, existem as posições, as funções, os chamados específicos de cada pessoa, existem os ministérios que Deus, em Cristo Jesus, concedeu ao corpo de Cristo para que viesse a ser um corpo maduro, né? Chegar à varonilidade do varão perfeito. Então, essa é uma realidade que é inegável e irrefutável. Qual realidade? De que existe o corpo de Cristo e existe os ministérios, os obreiros, os sacerdotes de Deus. O povo, as pessoas, elas têm suas crendices, as suas particularidades, as suas próprias teologias. Não vamos também tapar o sol com a peneira ou passar a mão, mas as pessoas, elas têm suas preferências, os seus gostos, só que toda pessoa autêntica e sincera com Deus, ela está na igreja, ou ela quer ouvir a verdade, ela quer ser direcionada naquilo que é verdadeiro, né? Então, não podemos colocar culpa nas multidões. As multidões têm suas preferências, têm os seus gostos, as multidões têm, né, toda a sua característica, só que nós não podemos colocar culpa nas multidões, uma culpa que ela, deixa eu ver aqui, né? Uma culpa que ela às vezes é do próprio obreiro, do próprio sacerdote e não do povo, né? Que culpa é essa? É claro que os pastores,
os sacerdotes e os ministérios, eles são responsáveis por conduzir dentro da verdade, com sinceridade, com competência, essas multidões que estão indo para o inferno, multidões que não aceitaram a Jesus, e também é responsável por conduzir essa multidão de pessoas que se tornaram cristãs até o que é verdadeiro, até o reino dos céus, até a justiça do reino de Deus. Então, existe uma responsabilidade muito grande que não está somente só sobre as pessoas, sobre o povo, mas sobre o verdadeiro Filho de Deus, a pessoa que Deus chamou para conduzir a sua igreja, ou a pessoa que Deus chamou para conduzir as almas até o reino dos céus. O pastor e o seu rebanho, o pastor necessita do seu rebanho e o rebanho necessita do seu pastor. Agora, existe da parte do pastor, do sacerdote, uma responsabilidade muito maior do que muitas pessoas têm pensado. É muita responsabilidade que foi dada àquele que Deus prestará conta no dia do arrebatamento, no dia da prestação de contas. Deus irá chamar os pastores, os ministros, os sacerdotes ou os ministérios para a prestação de conta das almas, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós fizermos, de nossas ações. Porém, é claro que isso tem que ser bem esclarecido ao nosso coração, que o que conquistará as multidões, o que salva, o que é como uma isca para as multidões, para aqueles que precisam, ou aqueles que almejam conhecer a verdade, o reino de Deus, é que essa pessoa realmente faça a obra de Deus com amor, com o coração de Jesus. A gente que é obreiro, nós precisamos se posicionar e estar revestido na justiça, no amor de Deus, na misericórdia, na compaixão, na benignidade, enfim, no fruto do Espírito Santo, crer nos dons espirituais, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, ser transformado, ter uma mente renovada para que a gente possa ganhar as multidões, porque as multidões ou a própria igreja, ela é servida através do Espírito Santo pelos seus ministros do altar, pelos seus pastores. Então, é claro que as pessoas, vamos ser bem sinceros nessa questão, as pessoas elas estão cansadas. Tem muita gente cansada, tem muita gente que deixou a obra de Deus, a igreja, que deixou o reino dos céus, que não querem ser mais cristã, pessoas que não querem ser mais cristãos. Por quê? Porque foram enganados, foram ludibriados, se tornaram vítimas de um sistema corrupto religioso, de um sistema hipócrita farisaico. Essas pessoas acabaram manchando sua alma e o seu coração. E muitas vezes existem pessoas que até têm a mente agora cauterizada, têm o coração endurecido, a sede das suas emoções, que a alma está totalmente entenebrecida e aprisionada por circunstâncias que aconteceram lá no passado. São pessoas que não querem mais ser pastoreadas, direcionadas, não querem mais cobertura espiritual por causa de indivíduos que faziam a obra de Deus sem piedade, sem temor, sem misericórdia. Pessoas que talvez nunca foram chamadas por Deus ou que talvez foram chamadas por Deus, mas se corromperam no caminho. A lei da semeadura é uma lei muito séria. Pessoas que semearam, homens
caminhos de Deus, que semeiam aquilo que é enganoso, errôneo, errado, herético, um dia serão pessoas que se sentarão diante daquele que é o juiz das almas, o juiz das ações, o juiz que irá julgar todas as decisões daquele que se diz servo de Deus. A palavra do Senhor nos diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, não expulsamos demônio, não fizemos milagre. Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As pessoas, elas querem sim Jesus. As pessoas e a própria igreja quer sim salvação. As pessoas querem libertação, querem salvação, querem ser libertas de demônios, de doenças, do câncer, das doenças da alma, das doenças do corpo físico. Elas querem sim, Senhor, ser transformada pelo poder de Deus. Mas é preciso que nós entendamos que os sacerdotes de Deus também precisam entender que também necessitam ter responsabilidade com as almas. As almas contam com o seu guia espiritual. Os pastores são como guias espirituais, precisam estar preparados, lavados, redimidos e santificados para poder comandar, direcionar, guiar o rebanho de Deus. O rebanho, as pessoas, as comunidades necessitam sim de milagre e querem milagre, querem libertação, querem ser tocadas pelo Espírito Santo. As pessoas querem ouvir a voz profética e até mesmo as revelações de Deus ou a própria Bíblia como revelação. Agora nós, pastores, obreiros, estamos preparados para entregar, para ser um canal de bênção, de vida, de uma vida que morreu e ressuscitou, de uma vida que venceu a morte. Estamos prontos para ser canal, instrumentos autênticos da parte de Deus na vida dessas pessoas. Eis o detalhe de todo o plano elaborado por Deus na vida de um pastor, de um sacerdote e do povo de Deus ou do povo que não conhece a Deus. É que o canal, aqueles que são chamados e vocacionados por Deus, precisam ter de Deus vida, poder, autoridade. Esse vídeo que eu estou fazendo é mais um vídeo, não de desabafo, mas um vídeo de orientação para as nossas atitudes. Primeiro que a obra de Deus ela não é brincadeira. As almas estão indo para o inferno por causa de homens e de mulheres que pensam que a obra do reino dos céus é uma curtição, é um meio de lucro, de ganhar dinheiro, é um meio de vida. Tem pessoas que têm a obra de Deus como algo, uma profissão, mas isso não é profissão. O reino de Deus não é profissão. O reino de Deus é um plano divino que está sendo colocado, que está sendo realizado e precisa de pessoas autênticas, transformadas por Deus, que têm um caráter e que amam as almas, que realmente queiram conduzir pessoas para o reino dos céus. Trabalhemos com amor para Deus. Nós que somos obreiros de Deus devemos trabalhar com amor. E não importa, não devemos vender o nosso ministério. Não importa o que as pessoas queiram ouvir dos nossos lábios. Ainda que a gente seja colocado contra a parede para falar coisas que as pessoas querem ouvir, nós devemos falar sempre aquilo que Deus quer que as pessoas saibam. Devemos ter uma atitude que não pode ser negociada, inegociável, que não pode ser comprada. Uma certa vez uma pessoa me perguntou: Gleidson, pastor Gleidson, qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Porque todo mundo tem um preço. Eu disse assim: meu querido, eu não tenho valor. Não existe preço no meu ministério. Não me corrompo. Não faça obra por dinheiro, nem por usura.
né? Mas faço a obra por prazer, porque fui chamado. E faço a obra porque a obra de Deus é a coisa mais gostosa. Não existe nada comparável a ir para a igreja, a pregar o evangelho e a fazer a obra de Deus. É a maior riqueza que o Espírito Santo manifesta para as nossas vidas, que Deus manifesta ou que Jesus trouxe ao nosso coração, é o privilégio de você poder cooperar com Deus, fazer a sua obra. Então, o pastor e o rebanho, um necessitam do outro. O pastor precisa ser verdadeiro, direcionar a igreja, precisa realmente falar a verdade, precisa realmente estar no centro da vontade de Deus. E o rebanho ou o povo, eles precisam saber também da responsabilidade de ser, do seu próprio ser carente, quando não é cristão, carente de libertação, transformação. Então, procure a pessoa correta, procure o lugar certo para você congregar, para você orar, para você fazer a obra de Deus. Procure estar perto de pessoas que realmente se importem com o reino dos céus. Não perca o seu tempo, não vacile, não brinque com o sistema, com o mundo, porque isso pode tomar o seu tempo, pode atrapalhar a sua vida. Muitos que brincaram com o mundo, com o sistema, com Satanás, muitos que desperdiçaram o seu tempo, hoje não conseguem recuperar os dias perdidos. Então seja sábio, seja sábia, seja transformado, seja regenerada ou regenerado por Deus, seja um obreiro de valor. Seja um obreiro de valor, custe o que custar, não venda o seu ministério, não negocie sua fé, não tenha a obra de Deus como fonte de lucro e seja um obreiro de valor. Se você for um obreiro de valor, você entenderá que existem muitas almas por aí que realmente querem libertação, transformação, mas que precisam ser direcionadas, precisam ser resgatadas, precisam ser reencontradas ou encontradas por alguém autêntico, alguém que seja realmente de Deus e que tenha o prazer em ver alguém encontrando-se com o caminho da salvação. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra da parte de Deus possa impactar o seu ministério, a sua vida e que você fique pensando nessa conversa que a gente acaba de ter. Shalom Adonai. Eu convido você para fazer parte do nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Nós estamos na campanha dos 1000 inscritos, né? Dos 1000 inscritos. Ajude essa obra, ajude esse canal. Se você está pensando em congregar ou conhecer uma igreja onde as pessoas realmente fazem a obra de Deus com amor, eu quero te apresentar a igreja Kadosh Adonai, que está na cidade de São Gabriel do Oeste, na rua Curruíras, 757, tá? Aqui é a sede da Kadosh Adonai. Você será bem recebido. Se você passar por São Gabriel do Oeste, saiba que existe aqui uma Kadosh Adonai, uma igreja que ama a doutrina, a palavra de Deus e que tem aí guerreado contra as hostes espirituais. Um grande abraço. Shalom Adonai.